Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cuidados Mil Med Talks. Eu sou o Diego Garcia, eu sou médico cardiologista e também estou como diretor médico da Mil. E hoje nós temos um tema muito interessante para a gente poder abordar aqui, que foca nos homens, mas não assim apenas nos homens. Eu acho que é importante que todos assim possam ter conhecimento a respeito disso. Nosso tema hoje é saúde da próstata. E nós temos aqui o prazer de receber aqui o Dr. Thiago Emeli. Thiago, obrigado mais uma vez aqui por ter topado esse convite e para a gente falar de um tema que é bastante importante. Então eu queria que antes você se apresentasse aqui para quem hoje aqui nos assiste. Claro. Bom, primeiro de tudo, obrigado, Diego, pelo convite de estar podendo falar de um tema tão relevante. Bom, como o Diego falou, meu nome é Thiago Emerli, eu sou urologista, tenho doutorado pela Faculdade de Medicina da USP e atuo bastante para a Mil. Então, a gente faz uma parte de consultoria de saúde, tem um número bem grande de pacientes e de procedimentos cirúrgicos. Eu sou especialista principalmente em uro-oncologia, na parte de câncer dentro da urologia, em disfunções miccionais e em litíase urinária. Mas dá para falar um pouquinho de tudo aí Com com vocês. certeza. Tiago, e para assim começar, né? Por que que falar sobre saúde da próstata é importante, né? Porque a gente pensa, um órgão que é tão pequenininho, né? Um órgão que muita gente não sabe nem assim para que que serve, né? Então, eu queria que você explicasse para a gente o que é a próstata, para que que serve a próstata e por que que é importante cuidar da saúde da próstata. Então, vamos lá. Então, você tem razão, é um órgão, é uma glândula pequenininha, é uma glândula que tem em torno de 30 gramas, tem o tamanho de uma noz, mais ou menos, é exclusiva dos homens, e ela fica bem próxima da bexiga, ela fica entre a bexiga e a uretra, ela meio que abraça a uretra, que é o canalzinho por onde sai a urina da bexiga, tá? A Perfeito. função primordial da próstata é produzir um líquido que auxilia aí na parte reprodutiva, né? Perfeito. Então, ela é muito importante na fertilidade masculina. E a maior importância dela é que ela gera um número muito grande de problemas ao longo da vida do homem. Então, para você ter uma ideia, são em torno de 70 mil casos novos de câncer de próstata ao ano só aqui no Brasil. Só no Brasil, né? Fora os cânceres de pele não melanoma, é o tipo de câncer mais frequente no homem. Então, como eu falei, em torno de 73 mil casos ano passado, com uma estimativa em torno de 20 mil, de 15 a 20 mil óbitos aí ao ano causados pela doença. Então, esse é um tema muito relevante, é uma coisa que gera uma atenção muito grande de todo mundo. E o principal, quando a gente faz a identificação precoce aí do problema, a gente consegue uma taxa de cura que beira os 100%. Então, quando a gente pega a doença em estágio inicial, a gente tem mais de 90% de chance de cura completa em até 5 anos da doença. Por isso que é tão relevante. E, além disso, a próstata causa outros problemas. Então, além do câncer, que é, como eu falei, já é muito comum, existe uma coisa ainda mais comum, que vai ser o crescimento benigno da próstata, uma coisa que a gente chama de forma técnica de hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento prostático que vai acontecendo ao longo da vida do homem. Perfeito. Ou E- seja, homens que são mais velhos, às Exatamente. vezes tem aquela próstata aumentada, ou vem aquele PSA que a gente já vai falar dele daqui Isso, a já vamos pouco, falar. é, pensa que pode ser alguma coisa que seja ruim, digamos assim, mas às vezes é assim, hiperplasia Exatamente. benigna, né? Exatamente. Mas apesar do nome benigno, é benigno porque não é câncer, mas ela Sim, causa uma série de problemas de pior importante da qualidade de vida e pode gerar até problemas mais sérios, uma retenção urinária aguda. sim. Existem casos até de pacientes que não procuram ajuda que podem envolver até com insuficiência renal por causa dessa hiperplasia prostática benigna. Então, é uma coisa que precisa realmente desse acompanhamento de perto. Não, perfeito. Então, a gente falando dos principais aspectos aí de condições clínicas de saúde que o Uhum. homem ele pode ter, né? Câncer de próstata, hiperplasia prostática benigna, que é esse aumento da próstata que pode ter repercussões, não é um câncer, por isso que é chamado de benigno. Que outras condições clínicas a gente pode ter? Prostatite? São os três principais problemas oriundos da próstata, né? Então, o câncer, a hiperplasia prostática benigna e as prostatites, que são inflamações da próstata, que podem ser agudas, né, súbitas, que geralmente são causadas por bactérias, e são graves, né? O paciente geralmente precisa de internação, enfim, evolui com febre, queda de estado geral, sepse, pode evoluir até a óbito realmente se não for tratado. E existem as prostatites crônicas, que geralmente são mais arrastadas aí ao longo do tempo, que muitas vezes são causadas ou por bactérias ou não bacteriana,
que também precisa de tratamento de Entendi. acompanhamento. Então, são Entendi. as 3 principais causas de problemas aí, oriundos da próstata. Tá joia. Quando a gente fala sobre sintomas de próstata, já começando a entrar um pouco mais aqui no assunto, acho que talvez seja até importante depois a gente dividir isso por idades, né? Assim, claro que a gente tem aquele cuidado que a partir de certa idade, independente da presença ou não de sintomas, o homem ele deve ter com a próstata. Eu queria que você falasse isso aí pra gente. E independente da idade, em que casos aonde o paciente ele tiver algum tipo de sintoma que ele pode pensar que possa ter algo relacionado à próstata? Os principais sintomas causados pela próstata, e são sintomas miccionais, sintomas urinários, né? Tá. Porque justamente porque a próstata, como ela fica bem na frente da bexiga e abraçando a uretra, quando ela inflama, quando ela cresce, quando ela inflama, quando ela tem algum problema, ela geralmente fecha o canal, ela fecha a uretra, e isso vai causar uma dificuldade na saída de urina da bexiga. Certo. Então, os sintomas mais comuns nesse caso são jato urinário fraco, uma sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, uma urgência, uma vontade súbita de urinar. Em alguns casos, pode ter um gotejamento após a micção. E nos casos de inflamação, de infecção, pode acontecer também a disúria, que é a ardência. É uma ardência na micção, que tudo isso a gente chama de sintomas urinários, né? Então, Sim, são sim. sintomas do trato urinário inferior. Esse é o termo técnico que a gente usa para isso. E geralmente é a causa mais comum. A causa mais comum no homem é justamente vindo da próstata. Então, em homens jovens, a causa disparada, a causa mais comum é prostatite, tá? Então, são as inflamações prostáticas, e aí ao longo do envelhecimento, aí o homem vai evoluindo com hiperplasia prostática benigna, que é a causa mais comum de sintoma aí depois dos 50, 60 anos. E é importante lembrar que o câncer de próstata ele não causa sintomas no seu estágio inicial. Por isso que é tão importante esse acompanhamento aí de rotina que a gente faz no consultório. Ou seja, perfeito. Então, recomendação geral que a gente pode dar para quem que está nos assistindo: todos os homens a partir de 50 anos precisam ir até o urologista para passar por uma avaliação. Abaixo disso, em caso de assim, sintomas. Então, Certo? as recomendações hoje da Sociedade Brasileira, Americana e Europeia de Urologia, acima de 50 anos é obrigatório que seja feito, é ideal que seja Tá. feito o acompanhamento com PSA e com toque retal. Abaixo dessa idade, aí vai depender um pouquinho dos fatores de risco. Então, a gente Tá. tem 2 fatores de risco principais para câncer de próstata, que é o histórico familiar Certo. e pacientes de raça negra. Esses pacientes, o ideal é que seja feito o início do acompanhamento com 45 anos, porque Perfeito. habitualmente 5 anos antes. isso, habitualmente eles desenvolvem um câncer de próstata de forma mais precoce e mais agressiva. Então, o ideal é que a gente antecipe um pouco esse rastreio para evitar problema. E tem um subgrupo de pacientes que são do grupo de risco, que são pacientes que têm alterações genéticas. Esses pacientes a gente pode começar a acompanhar com 40 anos. Tá, perfeito. Então, quando a gente fala desse grupo, né, assim, de etnia afro, eu entendi, isso Uhum. é importante. E do grupo também que tem história familiar. Mas história familiar, eu tô, por exemplo, falando de irmão, de pai, de familiar de primeiro grau, ou às vezes um avô, um tio. Geralmente primeiro grau, né? Primeiro Então, grau, primeiro grau. irmão, Irmão, pai. principalmente irmão e pai. Tá Então, bom, irmão e pai que aumenta muito a aumenta chance. muito a chance. Quando o paciente tem pai e irmão acometidos pela doença, pode aumentar em até 5 a 6 vezes a chance dele ter câncer de próstata. Não, perfeito. Isso aí, gente, é super importante a gente sempre ficar atento a isso. Partindo já um pouco para isso, falando sobre prevenção de câncer, né? Uhum. Para quem está nos assistindo e pode eventualmente assistir também aí no mês de novembro, a gente tem um mês que é dedicado, né, para a gente poder lembrar sobre a saúde da próstata, principalmente em relação ao assim, câncer de próstata, né? E você já comentou que é super importante a gente estar falando disso, né? A partir de 50 anos, e quais são esses critérios a partir de 45 anos. Uma dúvida que todo mundo tem: se eu já faço PSA, Uhum. por que é que eu tenho que fazer o tal ali do toque retal, né? Vamos. E isso é um ponto que gera muita dúvida, e eu queria que você explicasse pra gente, primeiro, o que é o PSA, né? E qual que é a importância de não só fazer a dosagem do PSA, mas também de fazer o toque retal. Claro, vamos chegar lá. Então, eu queria falar uma coisa antes, só em relação Claro, a isso. claro. É importante que todo mundo saiba que a realização dessas consultas de rotina, PSA, toque retal, eventuais outros exames que a gente vai discutir um pouco para frente, eles não servem para prevenção da doença, eles servem para diagnóstico precoce, para a gente conseguir identificar cedo o aparecimento da doença e poder oferecer todas as opções de tratamento e aumentar as chances de cura. É importante saber que a prevenção ela começa muito antes disso. Então, câncer é uma doença que aparece devagarzinho lá atrás por uma série de fatores.
genéticos, ambientais, comportamentais. E para câncer de próstata, a gente não tem uma coisa específica que a gente possa fazer, ó, vamos fazer isso que a gente vai prevenir o aparecimento do câncer. É um Tá. conjunto de coisas e todas elas são o que a gente fala do basicão, né? Então, atividade física regular, evitar alimentos gordurosos, tentar deixar o peso na média, evitar ter sobrepeso, tudo isso ajuda muito nessa Ou seja, prevenção, mantém então um estilo de vida estilo de saudável vida também. saudável. Isso aí tem influência em prevenir também a ocorrência Quase e incidência de câncer de próstata. serve para diminuir a incidência de praticamente tudo, né? Tudo, Doença né? cardiovascular, câncer, Outros enfim. cânceres. A gente brinca que se todo mundo fizesse isso, a vida de todo mundo ia ser muito mais Com fácil, né? certeza. E mais gostosa. Mas em relação ao PSA e o toque retal, que é a grande confusão que o pessoal faz, muita gente acaba acompanhando só com PSA. O PSA é um ótimo exame de rastreio, né? Então, a gente tem uma série de estudos mostrando realmente, principalmente estudos mais recentes, mostrando que o PSA é muito importante nessa identificação precoce do câncer, na prevenção de doença avançada. Agora, ele não exclui a necessidade do toque retal. Em torno de 20% dos cânceres de próstata significativos, clinicamente significativos, eles vão aparecer no toque retal antes da subida do PSA. Então, 20% é um número bem grande quando a gente fala de uma doença tão incidente. Sim. Então, é por isso que a gente recomenda que seja feito toque retal de rotina em associação com PSA nessa população. Ou seja, o PSA isolado, ele não é suficiente Não. para você fazer um diagnóstico precoce Não. de assim, câncer de próstata. A gente acaba deixando passar isso em 20% dos pacientes e deixam de ter um diagnóstico precoce quando não fazem o toque retal. E aí, você já ouviu isso milhões de vezes, né? Existe, não só no Brasil, acho que em vários países do mundo, um preconceito muito grande em relação a assim, câncer de próstata, né? Você que está aí nos assistindo já deve ter visto memes a respeito disso já. E é algo muito simples, é algo muito rápido, mas que tem um poder diagnóstico muito grande, né? Eu queria que você explicasse um pouco em si o que é o procedimento do assim, toque retal, até para a gente tirar um pouco esse mito, né? Claro. É importante falar que o toque retal não é um procedimento doloroso, é um procedimento rápido, dura em torno de 10 segundos, indolor, e que a importância dele, como eu falei no começo lá da nossa conversa, a próstata é como se fosse uma noz. E o câncer de próstata ele aparece num local diferente da hiperplasia prostática benigna. O câncer de próstata ele começa a aparecer na periferia da próstata e a próstata fica em contato com o reto. Então a ideia do toque retal é justamente sentir algum nódulo na periferia da próstata que esteja em contato ali com o reto e para a gente poder fazer essa identificação precoce. Então é um exame super rápido, indolor, barato. Então Simples. é uma coisa simples que não tem nenhum tipo de efeito colateral, nenhuma complicação oriunda dele. Então é por isso que ele é tão importante. E também um outro ponto importante que muitas pessoas elas perguntam, mas eu não posso fazer algum tipo de exame que substitua o assim, toque retal? Claro que a gente tem um arsenal diagnóstico hoje grande, que às vezes você no seu consultório vai às vezes utilizar para, né, prosseguir ali naquela investigação diagnóstica, mas quando a gente fala de rastreio mesmo, faz assim sentido, por exemplo, eu pedir um ultrassom ou algum outro exame? O ultrassom não serve para isso, né? Então a importância do ultrassom no arsenal ali propedêutico urológico não é para diagnosticar câncer de próstata. Então, isso é importantíssimo que todo mundo saiba. Existe uma certa confusão aí em relação a alguns pacientes que pensam que estou fazendo ultrassom, então estou me protegendo. O ultrassom ele Sim. é bom para avaliação da hiperplasia prostática benigna. Então, para ver o tamanho da próstata, para ver os sinais indiretos de problemas que a próstata pode causar na bexiga ou eventualmente no rim, mas para câncer de próstata é um exame muito ruim. Então, para rastreio é obrigatório, por definição, que seja um exame de fácil acesso, barato e rápido, Sim. né? E o que a gente tem hoje realmente é o PSA e o toque retal. Perfeito. Quando o rastreio vem positivo, aí sim a gente vai se desprender de outros, vai usar outros métodos diagnósticos, e aí são mais caros, mais precisos, mas que a gente não pode usar isso como um rastreio para a população em geral. Sim, a gente precisa utilizar no momento correto, né? Exatamente. Até porque senão a gente expõe, às vezes, o Exato. paciente a uma metodologia desnecessária. Desnecessário, acaba Aquele fazendo até diagnóstico fora que desnecessário, acaba submetendo o paciente a alguns procedimentos que vão causar mal a ele. Então a gente deve evitar realmente isso aí. Não, perfeito. A gente falou de diagnóstico de câncer de próstata. E o que vem depois? Obviamente, exemplo, o paciente está com PSA alterado ou não, passou lá com você em consulta, Thiago,
você fez o toque retal, você viu um nódulo, achou aquilo suspeito, pediu um exame complementar, uma ressonância multiparamétrica, por exemplo, de próstata, para avaliar ali melhor. Quais são os próximos passos em uma lesão suspeita? Biópsia, a gente já vai para uma cirurgia? Então, hoje, quando a gente tem ou, né? Então, quando a gente tem um PSA elevado ou o toque retal suspeito, a gente então não precisa ter os dois juntos, basta ter um dos dois. O primeiro passo hoje é uma ressonância de próstata. Então, isso mudou nos últimos anos. A recomendação hoje é que a gente faça uma ressonância pré-biópsia. Justamente porque a Perfeito. ressonância, assim como mama, então é muito. As mulheres já têm essa familiaridade com essa classificação, que é a classificação de Beard's, Sim. há muito tempo da mamografia. E essa classificação a gente incorporou na ressonância de próstata, que é o PIRADS, que varia de 1 até 5. Então, pacientes que têm lesões não suspeitas, mesmo que tenham um PSA um pouco elevado, a gente pode esperar um pouco a biópsia. Pacientes com lesões suspeitas, a gente já consegue fazer uma biópsia direcionada no local onde a ressonância aponta para aumentar a chance aí de sucesso na biópsia. Então, a sequência é PSA ou toque retal elevado, faz a ressonância, depois, caso ainda tenha necessidade, aí sim é feita a biópsia, que é feita com sedação. Hoje é um procedimento indolor também para poder Indolor, tranquilo, confirmar, para poder para confirmar. poder E lembrando, confirmar. gente, é que o toque retal, ele pode aventar uma suspeita, ressonância pode consolidar essa suspeita, Ou tirar. ou às vezes excluir Exato. essa suspeita, mas assim, o que vai de fato dizer que é câncer ou não é câncer é a É a biópsia biópsia. em si, né, que Sempre a vai, biópsia. né, sempre a biópsia. Sempre a biópsia. Mesmo em lesões não suspeitas na ressonância, ainda existe uma taxa aí de falso negativo, né, na biópsia. Então, pacientes que têm uma ressonância normal e que, que a biópsia acaba vindo positivo em torno de 15 a 15, 20%. 20%. Então, é importante não ler o laudo da biópsia, ficar tranquilo e não voltar mais. Esse Sim, acompanhamento tem que ser contínuo depois com o urologista de mesmo após confiança. isso, né? Tá. Mesmo após Ou isso. seja, tem casos onde tem uma lesão suspeita que eu não vou confirmar essa lesão e segue a vida, mas o Isso. acompanhamento com O o médico acompanhamento, urologista é o acompanhamento importantíssimo. segue. Mas se o paciente ele teve um assim, diagnóstico de assim, câncer de próstata, claro que a gente pode pensar em cirurgia, em alguns casos a gente pode pensar em químio ou em outros tipos de medicação. O que a gente tem hoje de arsenal, digamos, terapêutico para a gente poder tratar isso? Isso dá uma aula inteira Uma aula inteira. só disso, né? Eu Mas sei, eu vou tentar de várias resumir. técnicas possíveis, Eu vou mas para a gente tentar, fazer um resuminho aqui claro. para quem nos assiste Eu aqui. vou, Se você quiser, por exemplo, a gente pode falar de cirurgia num primeiro momento, né? Acho que a gente pode claro. dividir esse Eu vou item. tentar fazer Tá. um breve resumo aqui, que eu acho que ajuda. Então, acho que vamos seguir. Então, fez a PSA, o toque retal alterado, fez a ressonância, veio a lesão suspeita, e aí fez a biópsia, e aí confirmou a presença de câncer de próstata. Então, existe uma classificação de câncer de próstata que a gente divide de 1 a 5, né? Que é para ver o grau de agressividade tumoral. E, junto com isso, a gente olha a ressonância para saber se é uma doença localizada, localmente avançada, ou uma doença já com metástase, uma doença avançada. Dependendo do tipo de lesão, a gente vai indicar um procedimento e outro. Então, isso varia desde apenas acompanhamento, então, pacientes que têm uma lesão pouco agressiva, pequena, localizada. A escolha principal hoje é fazer a vigilância ativa, que a gente chama. É fazer um acompanhamento com PSA trimestral, eventualmente com repetir biópsia, repetindo ressonância quando precisa. E com isso a gente às vezes atrasa aí não atrasa no sentido ruim, atrasa no sentido bom, de evitar tratamentos desnecessários em 5, 10, 15 anos, às vezes. A gente pode seguir com segurança. Enquanto o paciente estiver com PSA baixo, estiver com uma lesão localizada e for uma lesão de baixa agressividade, a vigilância ativa hoje é um tratamento muito seguro que a gente oferece para os pacientes. Mas nos casos, pacientes que precisam realmente de um tratamento ativo, hoje a gente separa em tratamento global, né, em tratamento total da próstata e tratamentos focais. Então, os tratamentos focais são tratamentos menos divulgados, porque são tratamentos mais novos. Existe o HIFU, que é um ultrassom de alta frequência, a eletroporação da próstata, crioterapia, que podem ser realizados em pacientes que têm doenças de menor agressividade e unilaterais, quando pega só um lado da próstata, mas o tratamento padrão hoje é a cirurgia ou a radioterapia. Então, Perfeito. a gente faz a cirurgia quando são pacientes que precisam de tratamento e têm uma expectativa de vida acima de 10 anos, então pacientes que estão bem de saúde, que são mais jovens, e oferece a radioterapia para pacientes que têm uma expectativa de vida menor ou que não querem operar.
tá? E quando a gente fala de cirurgia, hoje o tratamento padrão que a gente faz com mais frequência é a cirurgia robótica para câncer de próstata, que tem demonstrado aí uma segurança maior e tem até uma novidade hoje, não hoje, né, mas há pouco tempo atrás, a Conitec, que é o Conselho Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias, autorizou a incorporação da cirurgia robótica no SUS, que é um grande ganho aí para os pacientes aqui que utilizam o Sistema Único de Saúde brasileiro também. Não, perfeito. Então você já comentou aqui com a gente da cirurgia, né? Seja das possibilidades, da questão da técnica robótica, né? E quando a gente da rádio, né? Terapia também, que em alguns casos assim necessário. Tem algum caso que talvez eu precise usar quimioterapia ou precise usar hormonioterapia? Sim. Esses casos são todos de pacientes com doença mais avançada. Então, ok. a hormonioterapia em si, a gente pode fazer em conjunto com a radioterapia por um tempo específico, né, que pode variar Sim. de 6 meses a 2, 3 anos, de acordo com o grau da doença. E só para explicar um pouquinho o que é a hormonioterapia, basicamente o alimento aí do câncer de próstata é a testosterona. Então, a hormonioterapia é uma medicação que ela bloqueia a produção de testosterona pelo homem, e isso acaba diminuindo aí o volume tumoral e diminui a progressão da doença, tá? Mas a quimioterapia em si, que tem diversos quimioterápicos hoje disponíveis, ela é realizada basicamente em casos onde o paciente tem metástase já. Então, em casos que o paciente tratou inicialmente, teve uma recidiva da doença e acabou desenvolvendo metástase, ou metástase óssea, ou metástase em órgãos já. Ou pacientes que já descobrem a doença sendo metastáticos, são doenças mais avançadas. Então, a minoria dos pacientes acaba começando com quimioterapia. A maioria acaba fazendo primeiro um tratamento local e só nos casos que a doença avança é feita a quimioterapia. Tá. Tem assim, alguma coisa que você recomendaria que o homem precisaria tomar cuidado, além, claro, de manter um estilo de vida saudável, mas recomendações práticas no dia a dia que ele possa cuidar dessa saúde da próstata? Acompanhamento, né? Acompanhamento justamente para poder fazer a detecção precoce. Então, Tá. o que a gente pode fazer é atividade física regular, musculação, atividade aeróbica, controle de peso, evitar comida gordurosa, evitar álcool, evitar cigarro. Basicamente é isso que está ao nosso alcance. A gente, infelizmente, não tem algo ainda, como existe para câncer de intestino, que tem a colonoscopia, que pode ir lá ver um pólipozinho e tira antes de virar câncer. Na próstata não existe isso. Sim. Mas a gente consegue diminuir a chance de ter, se a gente seguir esse estilo de vida saudável, e consegue fazer a detecção precoce, que, como eu falei, ela acaba curando quase todos os pacientes quando são descobertos em estágio inicial. Tá, então perfeito. Tiago, eu queria fazer um bate-bola aqui com você de alguns temas que são temas. Fazer um pouco uma sessão de mito ou verdade rápida aqui com você, mas não precisa responder rápido, não pode. Pode pensar. Pode assim, desenvolver mais também, tá? Toque retal dói. Isso é mito ou é verdade? É mito na situação habitual, tá? Então, toque retal para exame de rastreio, ele não dói. Tá? Então, é importante falar isso, como eu tinha falado inicialmente. O toque retal para exames normais, então, paciente que de 45, 50 anos vai no consultório, que não tem sintoma nenhum, não é para ter que é dor. diferente daquele paciente que tem uma suspeita de prostatite, por exemplo, né? Então, se o paciente sente dor ao toque retal, é sinal de problema. Perfeito. Ou ele tem uma prostatite, ou tem alguma outra coisa, mas em geral, para ter dor, tem que ter alguma inflamação na próstata que não é normal. Tá. Câncer de próstata só acontece em homens idosos. Não, também não. Esse ano eu perdi um pouco as contas de quantos pacientes com menos de 55 anos eu já operei. Então, inclusive, existe uma tendência de aumento de incidência de câncer, não só de próstata, rim, bexiga, em indivíduos mais jovens, né? Próstata é homem, mas rim, bexiga em homens e mulheres mais jovens. A gente não tem a resposta adequada para isso, pode ser que seja alguma coisa de alimentação, muito industrializada, de hábitos de vida piores, ou de detecção precoce, né? Hoje a gente tem um arsenal muito maior para identificação cedo das doenças. Então, a gente não tem essa resposta definitiva ainda, mas o fato é que existe um aumento crescente aí da incidência de câncer em indivíduos jovens. Outro ponto. É mito ou é verdade? Se caso eu não tenho sintoma, eu não preciso me preocupar. Não tenho que fazer nada, não tenho que ir no médico, tô bem.
É ao contrário. Quando você tem sintoma que não adianta se preocupar muito, para câncer de próstata falando, porque significa que a doença já passou muito ali do ponto em relação à oportunidade de tratamento. Então a gente fala brincando, mas o, o ponto de identificar qualquer tipo de câncer é justamente quando a gente está assintomático. Perfeito. Câncer, quando ele vira sintomático, significa que já passou do ideal de tratamento. A gente Perfeito. eventualmente pode até conseguir curar, mas a chance já diminui bastante. Geralmente, os tratamentos necessários para conseguir atingir essa cura já aumentam muito aí de intensidade, de efeito colateral, de problemas aí em qualidade de vida. Então, isso é importante. O ideal é sempre diagnosticar antes de ter alguma coisa. E falando um pouco sobre aquilo que pode alterar o exame do PSA. Por exemplo, tem assim algumas pessoas que falam: ah, vaselina aumenta a PSA. Ah, se eu for ficar andando de bicicleta, se eu for andar de cavalo, aumenta a PSA. Se eu tiver uma frequência sexual mais alta, aumenta também o PSA. Isso é mito ou é verdade? Ou o que de fato pode ou não aumentar a PSA? Não, é verdade para algumas coisas. Então, o que a gente recomenda é que fique aí de 48 a 72 horas sem ter ejaculação, sem ter relação sexual, ou ejaculações. O ideal. Bicicleta é mais controverso, né? Mas bicicleta, moto, cavalo é mais controverso um pouquinho, mas o ideal é também que seja feito um repouso antes de coletar o Perfeito. PSA para evitar falso positivo, né? Positivo, né? Que é o PSA subir e a gente acabar ficando preocupado. A próstata, é, de forma externa, a gente consegue, ela fica mais ou menos naquela região perineal, né? Então fica entre o saco e o ânus. Então quando a gente tá sentado num cilindro de bicicleta, no cavalo, enfim, isso pode eventualmente acabar pressionando e isso pode levar a alteração. Não, perfeito. Falando agora um pouco sobre a questão da hiperplasia de próstata. A gente falou Uhum, bastante sobre câncer de próstata, né? O diagnóstico a gente acabou passando também um uhum, pouco ali na assim, hiperplasia, mas queria que você comentasse um pouco a respeito de tratamento. Ou seja, claro. eu tenho um homem que tem hiperplasia de próstata sintomática. Qual que é o assim, tratamento? Eu tenho que tomar algum tipo de medicação específica? Todos os casos eles são cirúrgicos? E se sim, que tipo de cirurgia? Já vamos tentar fazer um resumão aqui também. Então, como eu tinha falado, a grande questão da próstata, quando ela vai aumentando, é que ela começa a bloquear a saída de urina da bexiga. E a bexiga é um músculo. Então, eu brinco muito com meus pacientes e com meus amigos cardiologistas, que é como se fosse um paciente com hipertensão, causando uma obstrução aí na saída de sangue do coração. Certo. Então, e ela funciona da mesma forma. Então, quando a gente aumenta muito a pressão que a musculatura da bexiga faz, isso vai gerar uma série de sintomas a longo prazo. Então, os sintomas iniciais são sintomas obstrutivos, que é o jato urinário mais fraco, a sensação de esvaziamento incompleto, uma força, uma hesitação aí para começar a urinar e o gotejamento. E tem os sintomas irritativos, que são principalmente aí a urgência miccional, e a urge-incontinência, que é a perda associada a essa vontade súbita de urinar. Geralmente, quando o paciente demora muito para tratar, ele começa a ter esses sintomas irritativos, que são sintomas já de. Isso já mostra que a bexiga já está em sofrimento. Que Tá. ela começa a funcionar fora de hora, como se ela tivesse alguns espasmos aí na musculatura da bexiga, causando esse funcionamento inadequado. E o tratamento serve para prevenir a progressão disso e para melhorar a qualidade de vida. Então, o tratamento inicial a gente sempre faz com medicação, os pacientes que podem e que não têm nenhum fator de risco aí maior para a doença. A medicação ela deve ser usada por um tempo mais prolongado, aí, de 6 meses a 2 anos, para começar a apresentar aí os resultados. E nos pacientes que não melhoram os sintomas ou que os efeitos colaterais são muito importantes, então os efeitos colaterais da medicação mais importantes são a ejaculação retrógrada, quando o paciente vai ejacular, o sêmen ele volta para a bexiga ao invés de sair, isso é uma coisa que incomoda alguns pacientes. Alguns pacientes podem ter queda de pressão e alguns pacientes apresentam uma queda de libido e de ereção também, principalmente com a dutasterida ou com a finasterida. Isso pode acontecer, tá? Então, os pacientes que têm algum efeito colateral mais importante ou que não melhoram com a medicação, aí são candidatos à cirurgia. Além disso, os pacientes que têm divertículo na bexiga, que é como se fosse uma sobrecarga muito grande, que acaba herniando uma parede da bexiga, esses pacientes geralmente precisam operar. Pacientes que apresentam sangramento oriundo da próstata, geralmente precisam operar. Pacientes que formam cálculo, que formam pedra na bexiga,
também tem indicação cirúrgica, e pacientes que não conseguem urinar acabam tendo uma retenção urinária aguda e eventualmente causando uma dilatação no rim, porque essa urina acaba voltando para o rim, e esse tem indicação absoluta de cirurgia também. E hoje a gente tem um armamentário grande aí de opções terapêuticas, cirúrgicas para oferecer. Desde procedimentos menos invasivos, como o Rezum, que é um vapor de água que a gente injeta na próstata para fazer ela diminuir, a Urolift, que é um grampo que ele abre as paredes da próstata, reabrindo aí o canal urinário, até as cirurgias mais tradicionais, que são as ressecções aí da próstata pelo canal, as enucleações com laser, que a gente chama de ROLEP, e as prostatectomias transvesicais ou prostatectomia simples, que a gente tira todo o miolo da próstata, toda a parte do meio da próstata que obstrui, que a gente pode fazer isso por cirurgia aberta, laparoscopia ou por cirurgia robótica. Então, tem um, um arsenal grande aí, então ninguém tem desculpa de não tratar. E isso realmente impacta muito. É muito comum a gente ouvir pacientes falando, doutor, depois que eu operei eu não lembrava como é que era, porque o paciente passa tanto tempo urinando mal que ele acaba acostumando. É uma coisa que vai de forma progressiva, vai mais lenta. Então, quando ele volta a urinar, é uma coisa que melhora bastante a qualidade de vida e a percepção dele. Tiago, paciente que faz um procedimento cirúrgico da próstata, seja por causa de um câncer ou por causa de uma hiperplasia, a gente sabe que tem, em alguns casos, que podem ter algumas complicações que às vezes são inerentes mesmo ao assim, procedimento. Quais são essas complicações principais? E o medo de todo mundo, doutor, não quero fazer não, porque vou ficar impotente. Ou assim, outras coisas, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre. As complicações mais comuns hoje, eu vou dividir entre câncer de próstata e hiperplasia prostática benigna, tá? Mas a complicação mais comum que era antigamente, quando a gente fazia cirurgia aberta, era justamente a impotência e a incontinência urinária. E era um número alto. Com a evolução aí da técnica cirúrgica, principalmente com o advento da cirurgia robótica, existe ainda essa possibilidade, mas diminuiu muito o número de complicações. Então, o que a gente sempre brinca até para prevenção. Quanto antes a gente diagnostica, maior é a chance da gente conseguir preservar toda a inervação e preservar tanto a potência sexual quanto a continência urinária, tá? Claro que não é impossível que tenha, isso existe um número em torno de 20% aí de impotência, em torno de 5% de incontinência urinária, mas é um número muito menor do que já foi um dia, e quanto antes a gente diagnostica, quanto antes a gente trata, melhor é a chance do paciente voltar a ter o que a gente chama de trifecta, né? Que é o objetivo principal sempre do tratamento, que é fazer a cura do câncer, preservar a continência urinária e preservar a função sexual. Então, esse é o nosso objetivo sempre quando vai tratar o paciente. Para os pacientes com hiperplasia prostática benigna, a complicação mais comum é o que a gente chama de ejaculação retrógrada permanente. Então, os tratamentos mais antigos todos causavam ejaculação retrógrada, tanto medicação quanto a cirurgia. Hoje vieram esses dois tratamentos novos que melhoram bastante essa taxa de ejaculação retrógrada. Então, em pacientes que não têm próstatas tão grandes, que desejam preservar a ejaculação, esses precisam ir para o Rezum, para o Urolift, ou tem outra técnica chamada de iTind, que também é uma técnica, é um dispositivo que a gente coloca para abrir a próstata, que melhora bastante. A outra coisa que pode acontecer também é incontinência urinária, mas esse em número bem menor do que acontece nas cirurgias de câncer. A incontinência urinária permanente gira em torno de 0,5% a 1%, a depender da técnica usada. Então, essa é uma complicação bem menos comum. Não, perfeito. E um último tema que eu gostaria aqui de trazer aqui, que às vezes tem algumas pessoas que confundem, às vezes é muito frequente o espasmo uretral, que às vezes as pessoas confundem com um problema de próstata. Às vezes é comum, às vezes em pessoas jovens, às vezes relacionado a transtorno de ansiedade. Eu queria que você explicasse um pouco isso aí pra gente. Às vezes é comum, às vezes pacientes jovens, não, eu tô aqui com problema de próstata, não tô conseguindo urinar direito, né? Então, realmente, paciente jovem, a chance de ter problema de próstata é pequena. Quando tem problema de próstata, geralmente é por prostatite. Né? Então, você tratou lá, acha que o paciente está com algum problema na próstata, tratou a prostatite, continua com alguma coisa, aí a gente precisa investigar mais a fundo. Então, tem duas coisas que podem acontecer. Uma delas é a incoordenação da... para a gente urinar, a gente precisa de duas coisas. Precisa de contrair a bexiga e precisa de relaxar o esfíncter. Tá? E essa incoordenação, alguns pacientes, ou por problemas neurológicos, ou por questões de ansiedade, até uma contratura excessiva da musculatura perineal, podem ter uma incoordenação da contração da bexiga com relaxamento esfincteriano. Isso é uma das causas de problema.
E o outro problema é uretral, realmente. Então, alguns pacientes que têm uretrites, por exemplo, que têm gonorreia, clamídia, elas podem ter dor e eventualmente acabar cursando até com estreitamento uretral e até pacientes que têm traumatismos, bicicleta, cai de bicicleta, aquela queda cavaleiro, né, que o paciente acaba caindo de perna aberta direto com a região perineal em cima do quadro da bicicleta. Isso pode acabar evoluindo eventualmente com estenose de uretra tardia ou pacientes que sofreram manipulação, precisou passar uma sonda, às vezes inflama um pouco e pode fechar um pouco também. Então tudo isso tem que ser investigado para a gente poder tratar bem desse paciente, mas são esses os quadros mais comuns de problemas urinários infravesical, que a gente chama, e fora a próstata. E Que são fora a problemas... próstata, que às vezes pode ser, que às vezes pode Exatamente. ser confundido, mas não estão Exatamente. relacionados necessariamente. Mas Exatamente. mas você que está assistindo a gente, você pode ficar tranquilo. Se tiver qualquer uma dessas coisas, você não precisa se preocupar, isso é próstata, isso é uretra. Procura um médico Exatamente. Tem que urologista que ele procurar um vai médico de avaliar confiança. e ele vai conseguir fazer esse diagnóstico correto. É isso Não aí. só o diagnóstico, mas esse tratamento, né? Diagnóstico e tratamento. Perfeito. Tiago, eu queria muito agradecer você. Acho que hoje foi muito legal. A gente conseguiu de forma muito breve conseguir trazer temas que são muito densos, né? Temas assim como você comentou, né? A gente poderia ficar aqui muitas horas. Dá para fazer uma série só de urologia, lembrando também que todo mundo acha que o urologista é só o médico do homem, e a gente trata muitas mulheres também, porque Perfeito. incontinência urinária, Muito bem lembrado cálculo renal, câncer de rim, câncer de bexiga. Então tem uma série de infecções urinárias de repetição. Então a gente trata homens, trata mulheres, crianças, idosos. Então isso é importante que todo mundo saiba disso, porque às vezes a gente vê algumas pacientes no consultório que ficam um pouco constrangidas. Mas eu vou no urologista, né? Porque isso. Às vezes associam urologista a ser um médico do homem, Exato. e não é. Né? Não só. Então a gente é um médico do homem e de outras coisas também. Então, perfeito. É isso. Obrigado pelo convite. Nada. E eu queria que você deixasse um recado para quem nos assiste, né? Claro. Aí um recadinho aí final. Eu acho que o principal é que o ato de prevenção, o ato de cuidar da saúde é um ato de amor ao próximo, né? A sua família, a sua esposa, seus filhos, seus pais. Eu acho que quando a gente se cuida, quando tem um hábito de vida saudável, quando a gente procura prevenir outras coisas, a gente vai estar oferecendo o que a gente tem de melhor para as pessoas que estão ao nosso redor, né? A gente vai poder continuar estando do lado delas por mais tempo, evitando que elas sofram ou dando a oportunidade delas conviverem com a gente por muito mais tempo de forma saudável. Então é importante que não tenha nenhum tipo de preconceito, de pudor aí em procurar urologista. A gente tá aqui exatamente para isso e tem que se cuidar. Não, perfeito. Então, você que nos assistiu, obrigado mais uma vez por estar aqui nos assistindo. Espero então que você tenha gostado. Curta aqui, compartilhe, encaminhe também o link aí do YouTube, do Spotify, aí para o seu vizinho, aí para o seu amigo. Encaminhe, porque é um tema extremamente relevante. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigado. Obrigado.